dia. Nosso conteúdo hoje é sobre bandeirismo e apressamento e sertanismo de contrato. E falando desse contexto, nós vamos falar sobre as bandeiras e as expedições que aconteceram, particular ainda em São Paulo, durante os séculos XVI ao século XVIII, e quando se pode falar que geralmente ultrapassava-se o limite do meridiano de Tordesilhas, que já tivemos de falar, e o que contribuiu para aumentar consideravelmente o território brasileiro, que utilizava-se pelas margens dos rios Tietê, Paraná, São Francisco, os efluentes meridionais do Amazônia. Então, podemos dizer que bandeirismo é a condição de que foram levantados homens bravadores para descobrir as terras, escravizando índios e escravizando também os negros. E o apressamento se deu pela captura dos índios e o sertanismo de contrato pela captura de escravos que fugia para Colombos. Portanto, podemos dizer que nesse tempo se ocorria a implantação das atividades econômicas citadas e expedições armadas de colonos que atingiam os índios nas integrações e conquistadores, como conhecido como bandeiras, e partia da vila de São Paulo, como havia dito, em direção ao interior do território, e o seu objetivo era aprisionar os índios e escravizá-los. E as bandeiras, aqui também representada, conhecia-se pela história do bandeirismo ou sertanismo apresentador da época. Contudo, devemos entender que ainda as bandeiras contratadas por donatários que partiam de Salvador, Olinda e também de Recife para combater e submeter à escravidão os índios que se colocavam contrário à conquista deles, assim aconteceu que, além de ter a missão de capturar negros escravizados que fugiam das plantações para os colombos, as povoações de escravos fugidos, assim as ações receberam também o nome de bandeirismo. E estas ações se deram por ser chamada desta forma por alguns mineradores e que partiram também da vila de São Paulo e tinham o objetivo de procurar ouro e pedras preciosas para que pudessem enriquecer. Então este nosso conteúdo ele é bem resumido, mas ele nos traz um conhecimento de como surgiu a escravidão aos índios, aos negros, e como a força de trabalho da época era bem cobrada. E então levantaram-se o bandeirismo, que eram homens bravadores que entravam nas florestas buscando escravizar os índios e os negros. Então, este é o nosso conteúdo. Daqui a pouco estarei enviando as atividades, 3 questões de simples e fácil compreensão. Estarei aguardando e até a próxima aula.